Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Prévia da inflação oficial do país fica em 0,33% em novembro. 8 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta de preços. Índice de confiança do empresário industrial é positivo em 21 de 29 setores. E greve de transporte na capital paulista faz o governo decretar ponto facultativo na cidade. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O IPCA 15, índice que mede a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,33% em novembro. A taxa é maior do que a prévia de outubro, mas inferior à de novembro de 2022. 8 dos 9 itens ou grupos de despesas pesquisados apresentaram alta de preços, com destaque para o de alimentação e bebidas, com elevação de 0,82%. Na primeira, desde maio. Está sendo realizado em São Paulo mais um ciclo do Capital Empreendedor. O evento, promovido pelo Sebrae, orienta os criadores de startups na captação de investimentos. Veja na reportagem de Lícia Mandiavati. Startups inovadoras do Brasil inteiro reunidas em um único lugar na capital paulista. Foi assim que o programa Capital Empreendedor do Sebrae chegou à etapa de preparação para a rodada de investimentos. A Bárbara tem 33 anos e, junto com a irmã de 29, fundou a startup Benza EdTech. Ela ajuda grandes empresas a terem mais diversidade no seu quadro. A empreendedora veio de Natal para participar do circuito de investimentos. Tudo isso que a gente construiu culminou no que a gente vem finalmente apresentar hoje e amanhã aqui, né? Então, a gente vem aqui com a rodada de investimento, a gente está captando R$500 mil em troca por 10% da empresa, né? Uma rodada de pré-seed, e então eu acredito que todo o material que a gente construiu vai ser alicerce para realmente a gente executar essa rodada, conseguir a captação e seguir com os nossos planos para os próximos 24 meses. O programa Capital Empreendedor deste ano foi lançado em abril para oferecer apoio e dar orientação às pessoas que desenvolvem novos projetos. Mais de 1.000 startups se inscreveram, 500 foram selecionadas e nos últimos 7 meses elas receberam capacitação gratuita. Para a etapa final foi feita uma nova seleção. 73 participantes receberam mais treinamento especializado. O Capital Empreendedor busca preparar estes empreendedores, essas startups, para que elas possam ter oportunidades com investidores anjos para ter acesso a esse financiamento de risco, que é muito importante para colocar a ideia deles em prática. Como então preparar esses empreendedores para receber os investimentos? Primeiro com mentorias, capacitações, que possam dar a eles condição de fazer um pitch adequado aqui, que é o que vai acontecer amanhã, mostrando aquilo que interessa aos investidores. Separados por grupos, os empreendedores receberam dicas importantes para a apresentação do pitch e para o cultivo de um bom relacionamento com os futuros investidores. A ideia do projeto também é preparar a empresa para receber os investimentos. Como? O Valdir explica. A importância da ideia, de colocar a ideia em prática e o impacto, o retorno daquilo que é possível. É fundamental que ele faça um nexo entre o problema apresentado e a solução que ele desenvolveu. E que essa solução e esse problema estejam muito ligados à realidade, ao dia a dia da vida das pessoas, porque é isso que faz o negócio dar certo. No palco, o tema da palestra foi Evolução na gestão de um negócio para a atração de investimentos. O presidente do time de futebol Fortaleza falou sobre o trabalho que levou o clube a subir da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro. Baseado em gestão, baseado em planejamento estratégico, baseado em pessoas que fazem o dia a dia do clube, num ambiente tão difícil que é o futebol, né? Porque o futebol é uma atividade pública, muita cobrança, muita paixão, muita emoção. Resultados você tem que estar sempre lá em cima, perdeu algumas, já vem os questionamentos. Então, como
fizemos tudo isso nesses últimos anos, fazendo gestão no Fortaleza. Para o Marcelo, o sucesso do Fortaleza é prova de que sempre é possível vencer os gigantes no caminho. É uma história de superação, é uma história de quem começou de baixo, né? Porque o Fortaleza estava na Série C do Campeonato Brasileiro, a 3ª divisão, e tinha e tem dificuldades, como são os empreendedores, como são as pessoas que estão aí nesse mercado de startup, querendo seu lugar ao sol, duelando com gigantes, mas com muita vontade, muita ideia, muito desejo de realizar. Então, acho que a história do case do Fortaleza pode sim ser inspiradora para essas pessoas. Atentos a cada informação passada, os novos empresários também avaliaram erros e acertos, fizeram muito networking e já sonham com um futuro bastante promissor para 2024. Foi o caso da Tayane, que tem uma startup aceleradora de negócios femininos que hoje atende diretamente 200 mulheres, impacta outras 1000 e trabalha duro para crescer cada dia mais. A gente costuma falar que nós da 3B, nós somos piolhos de aceleração. Então, o Capital Empreendedor foi nossa 8ª aceleração, muitas já realizadas com o Sebrae, mas o Capital Empreendedor, especificamente, foi uma virada de chave muito importante. Por ter conteúdos um pouco mais elaborados para o nível onde a gente está, pensando realmente em rodadas de investimento, para a gente foi muito interessante o aprendizado e a estruturação que possibilitou a nossa empresa estar aqui hoje. Então, do começo do programa até aqui, a gente está num outro nível de maturidade, com certeza estamos prontos aí para receber o primeiro investimento. E a Associação Brasileira de Startups e o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife assinaram um acordo para impulsionar as startups da região. O centro vai ceder um espaço físico nas instalações do Portal Digital ou do Porto Digital. A parceria vai permitir a realização de eventos nos diversos ecossistemas de empreendedorismo do Nordeste e a aproximação dos principais polos de inovação do país. 6 setores da indústria migraram do estado de falta de confiança para o de confiança em novembro. Assim, o ICEI, o índice medido pela CNI, a Confederação da Indústria, alcançou de forma positiva 21 de 29 setores. Os mais confiantes são farmoquímicos e farmacêuticos, manutenção e reparação de veículos, automotores e extração de minerais não metálicos. 89% das indústrias do Brasil adotam medidas para reduzir geração de resíduos sólidos. 86% têm ações para otimizar o consumo de energia, enquanto 83% implementam medidas para otimizar o uso de água. E apenas 3% das empresas industriais não desenvolvem nenhuma medida relacionada à sustentabilidade. A pesquisa é da CNI, a entidade vai participar da COP28, a Conferência do Clima da ONU, realizada em Dubai a partir de quinta-feira. Pesquisadores querem produzir energia limpa a partir do agave, a planta que normalmente é usada na produção de tequila. O estudo é brasileiro, feito na Unicamp. Do sertão para o mundo. Quem diria que a incessante busca por recursos mais sustentáveis terminaria em um solo seco?
Agave, uma planta tão resistente quanto o cacto, natural de regiões semiáridas, comumente usada para a produção de tequila, fibras de sisal e açúcar. Agora ganha uma nova função: servir de matéria-prima para a produção de bioetanol, combustível com emissão zero de carbono na atmosfera. Em grego significa magnífica. Ela é linda e gigantesca, produzindo muita biomassa. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp. Hoje, o investimento no programa intitulado de Brave já ultrapassa a casa dos 30 milhões de reais. A expectativa é que em 6 anos seja construída no Brasil a primeira usina de etanol à base de agave. Eu espero um futuro movido à bioenergia. A Justiça Trabalhista recebe, em média, 6.400 ações relacionadas a assédio moral no trabalho por mês. Os dados são do Tribunal Superior do Trabalho e mostram a importância da discussão desse tema nas empresas. E para falar desse assunto, então, nós recebemos hoje a advogada trabalhista, Thaís Brasil. Oi, Thaís, bom dia, tudo bem? Olá, Sebastião, bom dia, como vai? Um prazer Ótimo. falar com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Thaís, me diga, eu imagino que o papel de identificar o assédio moral não seja só do empregador, é do colaborador também no dia a dia, né? Mas então, qual é a importância do empregador explicar, enfim, criar condições para que os colaboradores saibam identificar também o assédio moral? Sebastião, é extremamente importante, na verdade, que as empresas garantam que todos tenham conhecimento, que saibam o que significa o assédio moral dentro da empresa, né? Para dar uma breve exposição do que significa o assédio moral, nada mais é do que a exposição do trabalhador à situação humilhante, constrangedoras do ambiente de trabalho. Sempre é bom que se saiba de forma repetitiva e prolongada. Então, é sempre importantíssimo, respondendo a sua pergunta, garantir que todos saibam o que é o comportamento assedioso, como forma de prevenir e também de reduzir e até mesmo de eliminar um comportamento assedioso dentro do ambiente de trabalho. E aí, no caso de uma suspeita de assédio, como a empresa deve agir? Então, no caso de uma suspeita de assédio, existem várias formas, vários mecanismos para se prevenir o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né? Um deles é o canal de denúncias. O outro, como a gente acabou de falar, é garantir que todos saibam. Então, por meio de treinamentos, é muito importante isso, saber o que é e o que não é um assédio moral, mas principalmente em havendo, de fato, uma situação de assédio moral, é bom que se haja um ambiente seguro e sigiloso, que o empregado possa reportar essa situação para que seja investigado internamente dentro da empresa e o empregado punido dentro do que prevê, obviamente, o Código de Conduta e o regulamento interno da empresa. E aí, é possível criar ou deve-se criar uma cultura corporativa, inclusive, para se combater ou para se identificar, né, Thaís? É importantíssimo, Sebastião, que se crie essa cultura, né? É importantíssimo que se crie essa cultura sempre também formalizada dentro da empresa, porque é importante que as pessoas, os empregados, saibam qual é, por exemplo, a gente falou agora há pouco do Código de Conduta, qual é a conduta que a empresa preza, tanto dentro do ambiente do trabalho, entre os seus empregados e subordinados, superiores hierárquicos e os seus pares, como também com terceiros, né, da empresa, então fornecedores de serviço, enfim, tudo isso é bom que esteja sempre formalizado e também dentro do regulamento interno formalizado também o que se espera, né, o que o empregado deve esperar diante de uma conduta faltosa como essa, que pode sim chegar inclusive a uma dispensa por justa causa. Pois é, bom, o que se quer, o que se espera é que não aconteça, é que se trabalhe mais ações de prevenção, mas enfim, em acontecendo, o que a Justiça do Trabalho prevê também de, digamos, punição para a empresa?
É garantido, Sebastião, claro que tudo depende de prova, né? Então, por isso que é muito importante que o empregado também, diante de uma situação de assédio moral, se resguarde de produzir provas, assim como a empresa também é muito importante que produza provas de que puniu o empregado ou de que possui canais para prevenir esse tipo de conduta faltosa, né? Então, tudo isso porque, se levada à situação e comprovada na Justiça do Trabalho, caberá ao empregado o recebimento de uma indenização, certamente, pela situação que ele passou, né? Pela situação humilhante, que é normalmente sempre muito constrangedor, humilhante e acaba com a autoestima mesmo do empregado. Só para a gente concluir, temos um minutinho. Há várias formas de assédio moral, né? Quais seriam elas para a gente entender um pouquinho? Muito boa pergunta, Sebastião, porque eu acho sempre muito importante demonstrar, assim, eu vou tentar falar brevemente alguns exemplos do que é e o que não é, né? Porque é muito importante entender também o que não é. Então, o que é parece, inclusive, meio óbvio, né? Então, gritar, falar de forma desrespeitosa, impor punições vexatórias, que às vezes é muito comum em situações de vendas, né? Falar para o empregado fazer dancinhas e tal. Limitar o número de idas ao banheiro, por exemplo, monitorar o tempo que ele permanece lá, delegar tarefas impossíveis ao empregado também pode ser considerado um assédio moral, enfim, ironizar, enfim, injustificadamente a opinião do empregado, mas também eu acho importante aqui pontuar o que não é, tá? Não é um assédio moral também exigências profissionais, é natural cobranças, críticas, avaliações do trabalho do empregado diante da entrega ou não entrega de determinado trabalho. O aumento de volume de trabalho e a realização de serviço extraordinário também não pode ser considerada, lógico, sempre dentro dos limites legais, não pode ser considerado um assédio moral. O uso de mecanismos tecnológicos que hoje em dia é muito comum, então, para controle do trabalho do empregado, né? Ferramentas que, claro, também que não podem ser utilizadas como meios de intimidação, mas como meio de controle do trabalho também é dever do empregador e não pode ser considerado como assédio moral. Certo, está claro então. Doutora Thaís Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui no jornal. Seguimos no próximo bloco. Americanas consegue apoio para plano de recuperação judicial. Nós voltamos já já. 10 minutinhos para o meio-dia, agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E olha, a capital paulista está de ponto facultativo. A medida foi tomada pelo governo para reduzir os prejuízos causados à população em função da greve de 24 horas do metrô, dos trens metropolitanos, da Sabesp, a companhia de saneamento. A paralisação é em protesto às propostas de privatização de empresas. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o funcionamento mínimo de 80% dos serviços de transporte nos horários de pico. E em caso de descumprimento, os sindicatos serão multados em R$ 700 mil. Um shopping de Brasília criou um concurso para premiar a mais bela vitrine. Arquitetos e lojistas participam da iniciativa e todos ganham. Os comerciantes atraem consumidores e o melhor projeto vai render um prêmio. Uma loja de eletrodomésticos com o que há de mais moderno no mercado. Fogões, geladeiras de última geração, coifa digital que chamam a atenção pela beleza e pela tecnologia. Em contrapartida, a vitrine se destaca com peças das décadas de 1960 e 1970. O trabalho é do arquiteto e vitrinista Felipe Costa. Fiz a cozinha brasileira, né? A cozinha que retrata a maioria das casas brasileiras, usando eletrodomésticos, que remete um pouco à história, um pouco de afetividade, porque o Natal sempre é muito glamour, né? Então eu quis trazer um pouco do passado para dentro dessa vitrine, né? Para dentro da proposta do shopping e trazer vários comentários de afetividade.
Felipe atua no mercado residencial e no comercial há 15 anos. Com experiência em vitrines e interiores de lojas, ele foi convidado a participar do concurso de decoração de Natal do shopping. Parceria que traz lucro para todos os envolvidos. Há muito investimento nessa área, porque a vitrine traz sensações, né? Então, assim, é a primeira, vamos dizer, carta da manga de uma loja, né? Mostrar para o seu cliente o poder que a loja tem. Keila Mulich é mais uma participante do concurso que vai premiar a mais bela vitrine. Para mim foi muito gratificante e demonstra tanto a importância que a loja deu, né? A preocupação que eles tiveram com a vitrine e também com o benefício, né, que eles vão ter a longo prazo. Em parceria com essa loja de móveis, Keila montou uma mesa com elementos que se conectam com o interior da loja. German Interiores tem uma linha mais clássica, minimalista, se preocupa muito com o design das peças e tem uma paleta de cores bem clean. Então a minha preocupação era não pesar na decoração, tornar o ambiente convidativo e trabalhar também a integração dos espaços. Por isso que eu trabalhei uma mesa posta, trabalhei o aparador e trabalhei 2 propostas de árvore de Natal, estilizadas, uma remetendo ao cerrado, né, a parte da seca, a perda das folhas, e a outra aproveitando um painel de moxarabi. A profissional trabalha com curadoria de ambientes residenciais e comerciais há cerca de 3 anos. Um mercado que, segundo ela, tem crescido no país. As cenografias são pensadas para encantar e inspirar o público. Sem dúvida, as pessoas ficam muito estimuladas em reproduzir na casa deles, eles querem levar, né, a proposta para a casa deles, querem levar a mesa, eles querem receber. Nós prezamos sempre pelas nossas vitrines bem decoradas, para que isso chame a atenção do nosso público em especial, né, deixando sempre as nossas vitrines lindas, maravilhosas. Fizemos uma mesa de jantar bastante atrativa, decorada, justamente para que o nosso público se inspire na decoração natalina, né? Pois é, além de estratégias como essa das vitrines e ações também para impulsionar os negócios no fim do ano, é hora de pensar no planejamento para 2024. É essa prévia que vai direcionar as melhores decisões e também vai definir o sucesso nos negócios. Sobre isso, nós conversamos agora com Fernanda Mendes, sócia da Adigo Consultoria. Oi, Fernanda, bom dia, tudo bem? Olá, Sebastião, tudo bom? Ótimo, tudo bem, obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Fernanda, vamos lá, quais são os principais pilares aí de um planejamento de sucesso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é saber para onde nós estamos indo, né? Muitos empreendedores falham num quesito básico, que é não saber para onde vai, que futuro quer construir, que resultados deseja alcançar de uma forma mais ampla, né? Pensando num prazo maior aí, não só no curto prazo, no mês a mês, no dia a dia, mas no ano. Então, você pensar na sua empresa, ao final de 2024, como você deseja estar? Que tipo de resultados você deseja alcançar? Como é que você quer estar posicionado no seu mercado de atuação? E aí, a partir daí, estabelecer quais são as suas metas. E o planejamento pode ser pensado, inclusive, para 2 anos, 3 anos, né? Mas fazer para um ano, pensar 2024, ao chegar ao final de 2024, como eu desejo chegar, que resultados eu desejo alcançar, é o primeiro passo e fundamental para que a gente possa, então, começar a desenhar o nosso planejamento. Pois é, e há vários tipos de planejamento, né? Estratégico, tático, operacional. Qual é a diferença entre eles? Essa é uma confusão muito comum que eu costumo escutar nas empresas que eu atendo. Muitas vezes, são 3 camadas, né? Para começar. Existe a estratégia, que é a camada mais ampla, depois eu tenho a tática e depois eu tenho o nível operacional, que é o detalhe no dia a dia, o que eu preciso fazer. É muito comum que se confunda o planejamento das tarefas do dia a dia com um planejamento estratégico, e são coisas muito diferentes. O nível estratégico é esse que eu comentei agora, né? De eu olhar para o meu ano, eu olhar para o fim. Tivemos problema na comunicação com a Fernanda? Bom, tivemos problema na comunicação com a Fernanda, pedimos desculpas e numa outra oportunidade voltaremos
é este assunto. Desculpa a Fernanda também. Seguimos então por aqui. Olha, a Americanas fechou um acordo para aprovar o plano de recuperação judicial. A rede de varejo vai receber um aporte de 24 bilhões de reais de 3 grandes acionistas e de bancos credores por meio de conversão de dívidas em ações. Com isso, a empresa prevê reduzir a dívida bruta de 37 bilhões para menos de 2 bilhões de reais. E assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.